Então agora, meus irmãos, voltando aqui ao nosso último bloco, estamos na primeira aula de introdução ao Novo Testamento 1, o último bloco. Para a gente concluir aqui esse material do professor Jair, então, agora aqui, olha só que interessante, leia para nós, pastor Johnny, depois disso a região de Samaria começou? Depois disso, a região de Samaria começa a ser progressivamente povoada com povos da região da Babilônia, Cuta, Ava, Amate e Sefarvaim, 2 Reis 17, do 24 ao 41, o que culminou com a formação dos samaritanos conforme descrito no Novo Testamento, ou seja, um povo com uma mistura de tradições, cultura e religiões que aos poucos foram se miscigenando, resultando no fim histórico das 10 tribos de Israel. Exatamente. Perderam totalmente a sua identidade, surge o povo samaritano. E aqui vem uma breve cronologia dos reis assírios durante o período bíblico dos reis de Judá e Israel. Então depois vocês vejam isso com bastante calma, né? Lembrando aqui, Tiglat-Pileser III, era de tradição, irmãos, por exemplo, teve o Tiglat-Pileser I, Tiglat-Pileser II. No caso aqui do terceiro é porque foi o grande expansionista, né? Pode ver, Salmaneser V, aí sempre vai ter essas variações, né? Segundo, terceiro, e aqui vai trazendo várias descrições sobre a relação da história deles com relação à história da queda, das conquistas, tá bom? E vem uma boa cronologia mostrando o nome dos reis, e até surge aqui quando a Babilônia, de fato, domina, né? Ela sitia e domina, e junto com os medos conquistam o Império Assírio, tá bom? Então, depois vocês podem ver com mais detalhes, tá? E agora que vem, né, Nabucodonosor. Aqui, agora a gente já vai entrar um pouquinho nas histórias dos babilônios. Ver um pouco da história dos reis da Babilônia, dos seus regentes, os anos. E aqui também é uma breve citação, né, de tudo isso que a gente está falando, tá bom? Vamos lá, continuando aqui. Deixa eu pegar aqui. Política do cativeiro assírio. Olha lá. Leia para nós, Júnior, por gentileza. Eu acho que está sem som, Júnior. Sem som. Leia para nós, por favor. A política assíria era deportar para outras terras os povos que ia conquistando, de modo a extinguir o sentimento nacionalista e sujeitá-los mais facilmente. Os assírios eram grandes guerreiros, usavam muito a pilhagem dos povos e nações vizinhos, construindo seu vasto império às custas dos seus dominados. Eram igualmente cruéis, esfolava vivos seus prisioneiros, ou cortava-lhe as mãos, os pés, o nariz, as orelhas, ou lhes vazava os olhos, ou lhes arrancava a língua. Fazia montes de caveiras humanas, tudo para inspirar o terror. Olha que interessante, né, irmãos? Por isso que a gente entende um pouco a repulsa de Jonas ao pregar para os povos da sua capital, que era Nínive. Eles eram muito cruéis, muito malignos. Você vai pregar uma mensagem... Dá para entender Jonas, né? Dá para entender. Sendo honesto, Júnior e irmãos, não é querendo falar, mas quando você, que nem agora, né, nós estamos vendo essa situação da guerra da Rússia e da Ucrânia, e ontem eu falava com a minha esposa, eu falava, amor, a guerra ela é uma coisa tão diabólica, você cria ódio por aquele povo que destruiu o seu povo. É uma coisa, irmãos, só Deus para arrancar a marca e o ódio de um povo que guerreia contra o povo. Pensem, né? Nós estamos aqui no nosso mundo, no nosso país, com as nossas lutas, e de repente vem um povo e começa a destruir
a nossa nação, as nossas famílias. A gente cria, é o nosso filho, é o nosso legado, é as nossas terras. Destrói. Imagina o ódio que isso não gera em cada ser vivo. E aqui a gente tem que ser muito complacente no sentido de ter compaixão daquele que foi assolado. Porque aquele que domina é fácil, ele está na vantagem. Mas aquele que foi dominado, meus irmãos, pelo amor de Deus. Aqui, deixa eu fazer uma crítica. Por isso que os árabes têm uma aversão imensa aos americanos e a Israel. E a gente tem que orar para que os israelitas aprendam a conviver. Eu sei que também é difícil porque eles também sofrem do ódio dos árabes e dos palestinos e vice-versa. E sofreram na história já muito também os judeus. Mas olha, como isso é tudo difícil, irmãos. Como a gente precisa de orar. E aquela oração de Paulo, quando ele fala para que a gente ore, levantando mãos santas aos céus, para que haja paz na terra. Isso é importante demais, irmãos. Hoje, quando a gente vê esse cisma estabelecido no nosso país, de esquerda e direita, a gente tem que orar, irmãos. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente vai deixando com que isso cresça e essa madeira seca que a gente vai armazenando, uma hora vai queimar. E a gente não pode deixar isso crescer, sabe? Porque é um ódio que vai criando, chega uma hora que quando vai ver são famílias, são histórias sendo divididas e uma nova cultura, que é uma cultura de ódio e de vingança, é estabelecida. Por isso que os assírios eles eram cruéis. Agora lembrem isso, irmãos, todo ato de injustiça Deus pune. Só que até Deus punir e Deus extinguir, muita maldade já foi feita, né? Na história, né? Então é terrível. Então a gente entende um pouquinho mais, né? Conclui a fala aqui, por gentileza, Júnior, o Império Assírio. O Império Assírio declinou e, por volta do ano 600 a.C., foram conquistados pelos babilônios, ou caldeus. Joia. Né? Então a gente sabe disso, né? Nota arqueológica, a gente já fez uma... Olha aqui, ó. Em 2 Reis 17:5-6, o rei da Síria cercou Samaria por 3 anos, tomou-a e transportou para Israel para longe e trouxe gente da Babilônia e fez habitar na cidade de Samaria. Inscrição de Sargão diz que no meu primeiro ano capturei Samaria. Levei cativas 27.290 pessoas. Gente de outras terras que nunca pagavam tributo, fiz habitar em Samaria. Ou seja, ele pega e transporta... Né? Olha a quantidade de pessoas, irmãos. Gente pra caramba nesse tempo, hein? É muita gente, irmãos. É muita gente. E leva quem não paga tributo para lá. Entendeu? Contribuições dos assírios no contexto do Novo Testamento. Leia para nós, Gil, rapidinho. Os assírios e o seu poderoso império deixaram as seguintes contribuições ao contexto geral do Novo Testamento. Aí aqui está uma citação do Ernesto Anini. Então, agora olha que interessante, irmãos. Como que pode deixar contribuição? Deixa eu fazer essa pergunta para você. Como que deixa uma contribuição império tão mal? E aí? Me explica isso. Talvez como lição que Deus tem aplicado ao seu povo através da vida deles, por eles não seguirem ao Senhor como deveriam? Sim. O que mais? Isso é um fato, é quase que uma questão precisa, né? O que mais? O que a gente lembra numa hora como essa? Como pode uma nação cruel, mesmo eles não fazendo tudo como Deus quer, mas mesmo assim deixar uma contribuição? O que isso nos faz lembrar, além do que o Gil disse? Me lembrou de Abacuque, né? Ele orando ao Senhor e Deus falou, fica tranquilo, eu já tenho um povo aí que vai empregar juízo. Aí quando Deus fala quem vai ser, ele fala, não, Deus, o Senhor é um Deus bom demais, vai trazer uma nação tão terrível quanto essa para trazer juízo sobre nós, sobre o nosso povo. E com essa fala, o que nós lembramos? Qual a doutrina que a gente lembra no sentido assim maior? Que Deus ele está o que na história? Que ele a soberania de Deus. Deus é ele quem conduz a história. Então esses agentes, esses impérios, eles são peça no jogo tabuleiro de Deus. Exatamente.
Tudo que vocês falaram é a grande verdade, mas a gente não pode perder de vista que mesmo que um reino maldoso, cruel, como foi também nos dias do Império Romano, César perseguindo a igreja, Deus tinha um propósito com tudo isso. Deus não perdeu o controle da história. Hoje, na nossa vida, vamos dizer assim, aparentemente sofrida, com relação aos nossos dilemas de brasileiro, Deus tem um propósito, irmãos. Deus tem um propósito. Querendo ou não, o que acontece na nossa nação, Deus tem um propósito. Eu sei que o povo se merece mesmo, é revoltante, mas não tem coisas que Deus está no controle. Então há contribuições, mesmo no caos. Há contribuições mesmo na perseguição. Eu sei que não é o que nós queríamos, mas a soberania de Deus ela não deixa de existir. A gente não pode perder isso de vista, irmãos, porque olhando de forma macro, isso nos consola. Olhando isso de forma micro, isso também tem que nos consolar. Você vai viver o que Deus sonhou para você, eu vou viver o que Deus sonhou para nós. A nossa igreja, ela vai prevalecer porque a igreja de Jesus ela é vencedora, mas Deus está no controle de tudo. E a gente tem que se agarrar nessa soberania dele, saber que nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos aqui por acidente, nós estamos participando de um projeto e o nosso dever é fazer o melhor. Como que vai ser a nossa contribuição? Que tamanho que vai ser? Será que a gente vai deixar uma marca tão grande quanto Jeremias? Ou será que a gente vai deixar uma marca como uma pessoa simples? Então, assim, é importante a gente não esquecer disso, porque a gente está fazendo aqui um apanhado macro, mas Deus permitiu. E se Deus disse para aquele povo samaritano, chega, vocês, ou melhor, para a tribo do norte cansou, é porque Deus realmente cansou. Porque aqui, irmãos, a gente tem que lembrar que a tribo do norte, depois da divisão do reino até sua queda, foram 300 anos de pecado consecutivo, sem dar trégua. Pecado sobre pecado, ou seja, uma cultura de pecado. Então, quando Deus vai lá e faz uma mistura, foi um castigo para Deus falar assim, ó, acabou. Então, quando Deus dizima um povo, é porque realmente aquele povo passou de todos os limites. Tá bom, meus irmãos? Isso nos faz lembrar os finais dos tempos. Quando Deus vir julgar o nosso mundo, é porque o cálice da ira de Deus foi transbordado. Não tem mais jeito. Então, a gente tem que saber que Deus é o Senhor da história, tá bom? Então, é uma contribuição. Então, leia para nós, Gil, primeira contribuição. Primeira contribuição: o estímulo e o desenvolvimento do comércio e das rotas comerciais. 2. Grande legado cultural e literário. Vide o rei Assurbanipal. Ou seja, parece bobeira, mas aqui, essa questão do comércio, a maneira em que eles eram tão agressivos, mas eles abriram porta para o comércio, para as rotas, para uma interação. A questão literária e cultural também, a gente vai aprender várias coisas. Eu vou deixar como para vocês lerem os materiais, que hoje não vai dar tempo, mas já vou abrir para vocês lerem depois em casa. Né? Há uma contribuição literária, num primeiro momento, sim, e principalmente pela questão arqueológica, porque o rei Assurbanipal ele acaba deixando várias obras que ao longo dos séculos isso só vai trazer veracidade das escrituras, como foi o caso aqui que a gente viu acima, por exemplo, daquela inscrição onde eu mostrei para vocês há pouco, olha só, né, aqui. Não é aqui. Quando aqui, Gel, ele prestava o seu culto, coisas como essa. Ó, essa parece bobeira, mas uma descoberta arqueológica de uma inscrição dessa, registrando o rei de Israel, isso comprova as escrituras. Aqui, para os críticos, é o rei de Israel adorando o rei assírio, prestando homenagem, dando tributos. É verdade, mas isso daqui confirma os textos sagrados de Jeremias. Isso é um dado arqueológico. Então, há uma contribuição no meio de tudo, sabe, irmãos? Eu sei que pode, num primeiro momento, não ser
tanta coisa, mas acaba sendo, entendeu? Então, continuando aqui, vamos lá, Gil. 3. 3. Imposição do seu politeísmo às nações subjugadas. 4. Cativeiro de Israel, responsável pelo surgimento dos samaritanos. 5. A preservação de Judá e Jerusalém, pelo não ataque de Samequeribe. Então, essas são algumas contribuições que o nosso querido irmão deu. E aqui a gente vai parar hoje aqui, e a gente vai dar sequência depois aqui sobre os babilônios, tá bom? Mas antes disso, eu queria mostrar aqui para vocês esse material aqui. Deixa eu abrir para vocês. O professor Jair, ele também coloca alguns materiais bem interessantes que eu quero mostrar agora aqui para vocês. Quero que vocês leiam. Meu desejo era ter lido aqui em classe com vocês. Ele coloca a estrela de Merefat. Merepita. Eu não sei se a pronúncia é essa. Ó. A estrela de Merenptah. Eu não sei qual é a pronúncia, tá, irmãos? É um texto curto, mas vale a pena vocês lerem depois, porque essas são descobertas arqueológicas. Né? Aqui, ó, citação egípcia a respeito dos hebreus. É um período em que os egípcios citam a história dos hebreus. E é muito interessante que aqui data de 1236 a 1223. É uma descoberta arqueológica. Eu queria ter lido aqui com vocês. Outra coisa é esse daqui, ó, a pedra moabita. Na aula passada a gente acabou não discorrendo sobre isso, mas deixa eu mudar aqui. Deixa eu pôr num... Pastor, esse primeiro artigo que o senhor mencionou é curioso porque eu estava vendo, inclusive fazendo uma pesquisa justamente para saber se o povo do Egito falava alguma coisa sobre o hebreu, e não tem relato nenhum, nada. Eles fizeram questão realmente de apagar da história, né? Sim. E lembra que no passado eu já expliquei isso para vocês? Por que eles faziam isso, né? Por que eles faziam isso? Eu vou contar a história do povo vencedor? Né? Então, jamais, mas houve esse material. Agora, a pedra moabita, irmãos, ela é muito interessante. Porque o que acontece? Essa pedra moabita, ela vai ser uma descoberta arqueológica ali por volta do ano 830. E ela vai ter um significado enorme na história, validando mais uma vez as histórias bíblicas e sendo um acervo muito interessante com relação à comprovação da historicidade do povo de Deus, daqueles acontecimentos. Então, tá vendo? Outro texto pequeno também. Eu queria ter lido aqui com vocês, não deu? E aqui o cilindro de Ciro. Lembra que foi Ciro que dá o edito para o povo voltar do cativeiro? O fim do cativeiro de Judá? Pois é, irmãos, o cilindro de Ciro é outra descoberta arqueológica fantástica. Fantástica. Por quê? Porque vai mostrar que Ciro realmente... Lembra que quando a Bíblia fala o meu eleito, Ciro... Esse achado arqueológico, ele tem uma importância extraordinária, mostrando que Ciro de fato foi esse eleito, que Ciro de fato foi essa pessoa que ele tinha uma característica totalmente diferente dos assírios. Olha que interessante, irmãos. Além da Bíblia trazer a citação profética de que existiria alguém chamado Ciro que faria essa obra, e nós acreditamos que Deus realmente é o Senhor da história por ter feito isso. Ciro também, ele tinha uma característica do respeito às religiões. Tanto é que ele vai favorecer no retorno ao povo judeu a sua nação, e ele não fazia isso apenas com o povo judeu, mas ele tratava bem as histórias dos povos e os credos dos povos. Mesmo ele sendo o imperador, ele não subjugava, ele não oprimia dessa forma. Até nisso a gente vê uma singularidade. O cativeiro assírio era avassalador, era um rolo compressor, que ia esmagando tudo com crueldade, se impondo e criando uma nova cultura. O Império Babilônico já não fez isso. O Império Babilônico deu um passo para trás sobre essa questão.
ele pegou aquela pessoa, aquele povo, levava para o território da Babilônia, deixava um remanescente lá, e aqui ele permitia com que a cultura daquele povo se mantivesse. Já a Síria e o Império Medo-Persa é como se, vamos dizer assim, irmãos, não estou querendo aqui dourar a pílula, né? Mas vamos dizer assim, como se fosse uma evolução dessa maneira de se fazer império. Eles não eram tão destrutivos, tão destruidores. Não estou falando com isso, irmãos, que essa evolução se perpetua. Não é isso. Pode ver que os romanos e os imperadores romanos mandavam matar cristão porque falavam que que Jesus Cristo era o Senhor. Joga nas arenas, ou seja, em cada momento da história tinha isso, mas a gente consegue enxergar que essas mudanças, elas atingiram os nossos irmãos, atingiram a nós como esse povo de Deus, né? Então, eu queria ter lido em classe esses 3 materiais, então depois vocês leiam, e aí na próxima aula a gente comenta sobre esses 3 slides, tá bom? Beleza? E aí a gente continua aqui o material do professor, e a gente vai falar um pouco da Babilônia, e aí, como eu disse, a gente vai seguir para a Babilônia, depois Medo-Persa, Grécia e Roma. Eu sei que talvez vocês que fizeram a introdução ao Antigo Testamento 1 e 2, a gente já trabalhou isso, mas é importante estar trabalhando de novo, porque faz parte do material e reforça a importância desses impérios, essas tomadas de decisão. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo. Tranquilo? Acho Então que eu vou... Pode falar, no Júlio. tempo moderno hoje, a gente vê que essas mesmas estratégias, hoje, por exemplo, o mundo árabe, né? Principalmente os persas, né? O Irã. O Irã, ele não permite que você entre no país dele, que você tem que moldar a cultura dele. A cultura, a religião. Então, não existe a liberdade de você viver como na sua própria cultura. Entendeu? Eles Sim. não permite você ter a profissão de fé, a religião também não permite. Para você ver, né, Júnior, que mesmo hoje, depois de tanta tecnologia, depois de tanto conhecimento, depois de a questão religiosa, ela é determinante na cultura de um povo. Agora, olha que interessante, a frouxidão religiosa também é determinante na cultura de um povo. Então, olha como é difícil nós contextualizar a nossa fé hoje num mundo em plena transformação, né? Olha o nosso dever, como ele é nobre, como ele é importante. Porque a gente não pode impor, temos que ganhar as pessoas pela inteligência, mas a maior mensagem não é somente a nossa palavra, mas é a nossa vida, o nosso estilo de vida. E tudo isso como é um desafio constante, né? Tá bom, meus irmãos? Beleza. Tudo bem, meus irmãos? Até mais. Tá joia? Ó, Tá joia. firme nas leituras, peguem aí o material. Essa matéria Beleza. vai ser bem parecida um pouco ao material, num primeiro momento, a história da igreja. Essa parte do período interbíblico é mais leitura mesmo. Quando a gente entrar ali para o Novo Testamento, aí vai ficar um pouquinho mais agradável, porque a gente vai mergulhar no texto bíblico, no autor, nas parábolas, na composição do livro. Então agora está um pouquinho mais assim, Só periférico. é mais o periférico, mas exige mais de leitura de vocês, tá bom? Okay. Fechou? Okay. Então, querendo Fechou. Deus, quinta-feira estaremos aqui, no mesmo horário, e que o Senhor nos agracie com bastante sabedoria. E eu vou estar passando para vocês os vídeos, e os materiais que já estão aí, e que o Senhor nos agracie. Amém. Tá bom, meus irmãos? O pastor, Pois não. pelo que eu vi aqui, o livro mais em conta é o Merece Confiança, do Novo Testamento, né, do F.F. Bruce. Ele está um pouco mais em conta. Os outros tá R$100 para cima. Acho que merece. Tudo bem. Confiança. Manda ver, não merece confiança, não Tá tem bom. problema, tá bom? Ok. Porque assim, o que acontece é que como eu estou dando bastante material, já passei para vocês, vai dar mais do que 200 páginas. Ok. Então, agora eu dou essas indicações para que vocês possam ser abençoados. O Janela está por volta de quanto?
Janelas está R$ 107 do Enéas Tonini. É, bem caro, não? E o panorama? Tá 98 aqui numa promoção aqui do Amazon. Tem na sebo, né? Então, né? Então é isso aí. O sebo. Sugestão de sebo também, mas fica à vontade. Pode ser o Merece Confiança também, tá bom, meu irmão? Okay, Fechou? fechado. Então tá bom, meus irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe. Fiquem Todos com irmãos, Deus. na E aí a graça, gente na se paz. vê, querendo Deus, na quinta. Fiquem Amém. com Deus. Bom Shalom. descanso, graças e paz, abraço. Bom descanso. Mas, bom, Deus abençoe. Boa noite. Amém.